Sim, é isso mesmo que você está vendo. A Carla Zambelli sofre nova derrota, perde um processo contra a Globo e contra o delegado aí, Saraiva, que é um delegado de esquerda, e foi humilhada. Isso mesmo. Praticamente, a Carla Zambelli vive um dos piores dias aqui. É uma situação extremamente complicada, delicada a situação da Carla Zambelli. Ela está vivendo um dos piores dias. Pânico, choro, e foi humilhada até mesmo na própria sentença da qual o juiz, além de, né, falou algumas situações da qual ela já fez, o juiz mencionou, e o pior de tudo, né? A Carla Zambelli ainda vai ter que pagar um valor para, de certo modo, a Globo e, consequentemente, também para o advogado aí do delegado Saraiva. Eu vou contar toda essa história para você, mas antes disso, já aproveita e já se inscreve. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, é o seguinte, que a Carla Zambelli está envolvida em confusão aí constantemente, né? Isso não é novidade para ninguém, só que ela agora decidiu processar as pessoas da qual, de certo modo, ela, né, consequentemente, ou pelo menos supostamente, teria ela mesma atacado as pessoas e ela mesma processa. A Zambelli é uma comédia, né? Ela ataca as pessoas e ela mesma processa ou se faz de vítima e tá achando que o juiz vai cair nessa história. O juiz não caiu e ela vai pagar um valor absurdo. Bem, vamos direto pra matéria, né? Você já sabe da situação aqui. É matéria do... Deixa eu só dar uma pegada aqui. O Tempo, tá? Carla Zambelli pede processo contra Andréa Sadi e outros jornalistas da Globo. E além disso tem um deputado Saraiva, tá? Então, gente, tá aqui a situação da Carla Zambelli. Pediu aí 100 mil reais, perdeu praticamente esse processo, achou que ia ganhar, né? Vai perder. E o pior, né? Tem um péssima notícia para Zambelli. E assim, realmente é uma situação complicada para ela, porque para a esquerda e para o Brasil tá feliz, porque enquanto, deixa só pra gente, antes da gente ir para essa notícia aqui, enquanto ela tá tendo que batalhar na justiça por outras coisas, você pode ficar tranquilo que ela não tá atrapalhando o Brasil, porque ela não tem mais tempo disso. Agora a vida dela é processo, tem mais de 40 processos, a advogada já deixou ela de lado e tal, enfim, e agora mais um. E ó, haja dinheiro, hein? Haja dinheiro. Se perder o mandato, olha, não sei como é que vai pagar, isso aí não, porque é muita grana que ela vai ter que pagar. Mas vamos lá. Eu já disse o nome do site, tá? O Tempo, né? Vamos lá. Carla Zambelli perde processo contra Andréa Sadi e outros jornalistas. Deputada queria responsabilização dos jornalistas pela entrevista com o delegado Alexandre Saraiva, tá? Que a criticou na TV e praticamente assim fez, né? Fez críticas, na realidade, assim, comentou, narrou o que aconteceu. E assim, eu sinceramente concordo com muitas coisas que o delegado falou lá, tá? Essa aqui é a realidade. Mas vamos lá. Só para você se inteirar e saber o que realmente aconteceu. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, perdeu na justiça uma ação que movia contra a TV Globo, né? E contra jornalistas, Andréa Sadi, enfim, tem um monte de gente aqui. Eu não vou nem mencionar. Por conta das críticas feitas pelo delegado federal Alexandre Saraiva em uma entrevista à emissora, Carla Zambelli queria a responsabilização das jornalistas da empresa, alegando que eles não a defenderam quando o delegado fez ataque, segundo a Carla Zambelli, fez ataques a ela ao repercutir o caso do assassinato dos jornalistas Dom Felipe e do indígena Bruno Araújo em maio de 2022. Então, você aqui já está sabendo um pouco mais ou menos da situação, do contexto, da onde a Zambelli processou a Globo e os jornalistas e, consequentemente, também o delegado Saraiva, né? O delegado mais à parte, né? Mas a Globo, de modo geral, porque os jornalistas não, de certo modo, segundo a Zambelli, não defendeu ela. E aí, ela simplesmente decidiu ingressar com ação na justiça no valor de 100 mil reais. Olha, vocês deveriam ter me defendido aí em relação sobre a questão das madeiras lá, né, do assassinato, coisa e tal, enfim, tá? Sobre essa situação aí, a Zambelli falou, só que, né, a Globo, de certo modo, rebateu na justiça, é claro, tem uma equipe lá de advogados e o Saraiva também. E o que acontece aqui? Quais foram as críticas que a Zambelli disse que realmente foram significativas para ela? Bem, na entrevista em junho do ano passado, o Alexandre Saraiva acusou a Zambelli e outros parlamentares de apoiarem um garimpo ilegal. Eu vi a entrevista e ele falou de uma maneira assim, bem tranquila em relação a isso. Nítida e clara, cristalina ele falou, né? Deu para poder entender
E ele estava errado nisso daqui? Evidentemente que não, né? Pelo menos na minha visão não estava errado. Sabe por quê? Porque a Salles e dentre outros caras aí estavam pintando e bordando aqui no Brasil. Eu não sei como é que o povo brasileiro, uma parte dele pelo menos, vota num cara igual o Salles. Mas enfim, tá aí. O delegado fez uma crítica forte aqui, né? Deixa eu ver se eu comento aqui com vocês, tá? O que acontece? Na entrevista em junho do ano passado, Alexandre Saraiva, delegado, acusou Carlos Zambelli e outros parlamentares de apoiarem o garimpo ilegal. Inclusive, esse delegado aqui trabalha combatendo isso. E foi por conta disso que, salvo engano, ele foi transferido. Porque na época do governo Bolsonaro, né, o cara que estava combatendo situações como essa era transferido, né? Mas enfim, mas vamos lá. Com isso, ela entrou, a Zambelli ingressou com a ação contra o parlamentar e também contra os jornalistas que, vai ter que pagar um valor absurdo para casa. Meu pai. Mas vamos lá. Ela ingressou com a ação contra os jornalistas que o entrevistaram, cobrando 100 mil reais por dano moral. E também processou o delegado Saraiva. Vamos ver até onde isso vai dar e quem foi o prejudicado e como é que ela foi humilhada lá na situação, tá? Na minha visão, foi humilhada, você há de concordar comigo. Durante a entrevista, Saraiva afirmou que tem uma bancada do crime e uma bancada de marginais. Bem, né? Como é que eu posso dizer pra você? O que eu falo aqui? O delegado tá equivocado? Mas enfim, mas vamos lá. Aí o que acontece aqui? O delegado tá... Aí o delegado foi incisivo aqui, né? E criticou ela e o Salles sobre a situação lá. O delegado falou, nunca fui tão desrespeitados, né? Pelos criminosos presos, né? Como naquele dia na Câmara, tá? A Carla Zambelli, foi defender Madeireiro junto com o Salles. Então, gente, esse é o tipo de pessoa, na minha visão, que não deve estar lá, tá? Porque, poxa, ela deveria defender o Estado, até porque na própria Constituição, no artigo 170, diz que é dever do Estado cuidar do meio ambiente. Então, a Zambelli, ao invés de defender o Estado e o meio ambiente, né, segundo aqui as palavras aqui do delegado, né, ela estava defendendo aí um outro interesse. Mas vamos lá, você precisa saber o que aconteceu, tá? Na sentença aqui, ó. Essa é a parte aqui, como diz, é o creme do milho verde, como diz o pessoal. Mas vamos lá, na sentença de primeira instância, revelada pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz, tá? E aqui é bom a gente frisar, o juiz Manuel Eduardo Barros, do 2º Juizado Especial Civil de Brasília, rejeitou aí o pedido contra os jornalistas, argumentando como o princípio da liberdade de imprensa. Ou seja, se começar desse jeito aí assim, se ficar nessa situação, as pessoas simplesmente não vão nem poder falar nada na TV contra políticos. Se toda vez for ingressar, aí o juiz praticamente já foi pra cima. Aí o juiz vai mais além, tá? E ele fundamentou que é justamente para não ter o perigo dela pedir a anulação da sentença. E o juiz foi mais. Em relação... Porque, né? Na sentença, o juiz tem que simplesmente explicar com todos... De preferência com detalhes, né? Aí ele não esqueceu do delegado, porque senão ela ia questionar a situação do delegado. Aí o juiz pegou e falou assim, em relação ao delegado, o juiz concluiu que ele apenas proferiu críticas sobre o comportamento da Carla Zambelli em uma audiência pública e que a mera utilização, palavras do magistrado, a mera utilização de expressões tais quais as utilizadas pelo réu, né, no caso do delegado, não são suficientes para afrontar a honra e a integridade moral de quem ocupa um cargo público, que no caso da Zambelli. Né, o que o juiz falou aqui, olha, o fato de simplesmente ele fazer críticas em relação a você é uma pessoa pública, não tem por que você processar ele só por isso, até porque, se você, pelo menos essa é a minha visão agora, se você não quiser ser criticada a esse ponto, não seja uma pessoa pública, não seja política, né? Então atue em uma outra área. Enfim, né? Eu vou evitar tecer aqui mais comentários sobre isso para não ficar deselegante. Mas enfim, tá aqui o juiz, né, sendo mais incisivo, né, em relação a Carla Zambelli, ainda falou mais ainda, tá? Essa é a parte melhor. Além disso, o juiz diz que Carla Zambelli, abre aspas, a todo tempo se expõe em situações controversas, senão vexatórias.
tal qual a perseguição armada a um homem em São Paulo. A deputada federal ainda pode recorrer da decisão para tentar reverter a sentença. E aí, eu te faço a seguinte pergunta, eu quero que você, se possível, comenta aí. Você acha que ela vai recorrer dessa decisão? Você acha que ela vai recorrer? Porque a situação para ela tá tão complicada aqui, que ela vai recorrer e vai perder. E a cada como é que eu posso dizer para você? A cada decisão que ela recorre, ela, dependendo da situação aí, já vai pagar 10% do valor da ação. Agora eu não sei se é para cada advogado ou se é ao todo no processo. 10% da ação aí de 100 mil reais vai dar 10 mil reais. Agora imagina se tiver 3 ou 4 advogados aí para poder defender e ela tiver que pagar, se for somado, né? Eu não me lembro aqui agora especificamente como diz lá o novo Código de Processo Civil, mas o juiz pode determinar, salvo engano, de 10% o valor da ação. E se for para todos esses advogados aí? Se ela recorrer para o segundo grau aí e perder de novo? E aí vai só juntando mais processo. Agora, vai saber se ela vai ter como pagar tudo isso, porque a situação para ela tá ficando difícil. A outra advogada dela, da Zambelli, já praticamente simplesmente encerrou o caso aí e não mais a defende. Então, a situação para a Zambelli tá extremamente complicada, delicada, difícil demais. E, assim, né, quem planta, colhe. Essa mulher realmente causou vários transtornos ao povo brasileiro. Eu não sei como ela foi uma das pessoas mais votadas no Brasil. Também, gente, cabe ao povo brasileiro também ter um pouco mais de consciência de classe, porque senão fica uma situação insustentável.